Olá, doutores! Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória e como eu consegui chegar hoje na soroterapia. E vim aqui ensinar para vocês e falar um pouco mais sobre a soroterapia. Meu nome é Andréa Lucas, eu sou formada há 17 anos. Eu nasci numa cidadezinha de 20 mil habitantes, lá no Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Rio Verde. E acabei fazendo medicina na Universidade de Cuiabá. E depois eu me mudei para Ribeirão Preto, acabei cursando aí durante toda a minha trajetória 7 pós-graduações. Na verdade, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente tem uma expectativa, né, de que a gente gente sai meio dono do mundo, né? E a hora que a gente vai se deparando com a realidade, né, com a realidade da medicina, com a realidade da saúde, principalmente no Brasil, com a realidade dos nossos pacientes, e a gente vai se sentindo impotente. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo durante a minha trajetória. Quanto mais cursos eu fazia, quanto mais pós-graduações eu fazia, mais impotente eu me sentia, porque eu percebia que existia mais. E eu sempre fui em busca desse mais. Cada pós que eu cursei, sem dúvida nenhuma, foi essencial, né, para o meu crescimento. E eu sempre dizia, eu vou fazer só mais essa. Só mais essa tá bom, já aprendi o suficiente. Depois disso, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser bem-sucedida e tá tudo bem. Mas isso não acontecia, porque existia aí, sei lá, uma certa frustração, um vazio, me faltava alguma coisa. Nesse período, eu morava em São Paulo, morava em Campinas, e aconteceu que meu pai faleceu, lá em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Meu pai era dono de um hospital na minha cidade, ele foi o primeiro médico dessa cidade e construiu um hospital e tinha uma história lá de 35 anos exercendo a medicina. E eu tive que largar o plantão às pressas e correr para a minha cidade para enterrar meu pai, mas não foi só a perda dele. A partir dali eu tive que assumir uma responsabilidade muito grande, que foi administrar esse hospital, ser diretora clínica desse hospital e cuidar aí de toda uma questão política, social, médica, de saúde pública também, porque é uma cidade pequena, né, tem todas as deficiências. Quem é médico do interior ou quem já trabalhou no interior sabe do que eu estou falando, né? É tão difícil a gente exercer. Imagina, eu tinha saído de Ribeirão Preto, de Campinas, de São Paulo e de repente fui morar numa cidade de 20 mil habitantes e uma medicina super precária, por conta mesmo da dificuldade da cidade, né? Do tamanho, né? Uma questão mesmo bem geográfica. Fui lá, administrei o hospital do meu pai durante 4 anos e em um certo momento a gente perdeu o contrato que tínhamos com o SUS e em função disso ficamos aí com os convênios um tempo e não deu mais. Foi muito doloroso para a gente ter que despedir aqueles funcionários, ter que finalizar aquele hospital, mas foi um ciclo que se fechou e todo ciclo que se fecha, a grande vantagem é que um outro vai se abrir, né? E depois disso a gente foi recomeçando, fui recomeçando aí com outras pós, com outros cursos e sempre buscando me aperfeiçoar. E é claro que todo ciclo que se fecha, ele também deixa sequelas, né? Então todo aquele processo que eu vivi ali do fechamento do hospital e a própria medicina, né? A própria saúde, eu falo que eles não ensinam na faculdade pra gente que você não vai conseguir sempre resolver o problema, né? A gente sai de lá achando que a gente vai conseguir resolver tudo, que a gente vai curar todas as pessoas e que a gente vai salvar o planeta. E de repente o dia a dia vai demonstrando que a gente não tem tanto poder assim, né? E isso eu acho que de certa forma é um pouco frustrante para o médico, né? E essa medicina foi me trazendo muita frustração. Chegou um ponto que eu tinha resolvido, estava me programando para abandonar a medicina. Eu ia me dedicar aí a outras funções, né? Enfim, estava me preparando para abandonar a medicina. Perto deste momento, a minha mãe começou a ficar doente, começou a ficar muito ruim, e levamos no médico, levamos em outro, e ninguém descobriu o que a minha mãe tinha. E minha mãe fazia transfusões e transfusões e transfusões, múltiplas transfusões de sangue. Chegou a um ponto que nenhum sangue mais era compatível com o dela e a gente teve que vir às pressas com ela para São Paulo. Eu cheguei no Sírio-Libanês, levei ela no maior especialista do Brasil na época, em hematologia.
E aí lá nós descobrimos que minha mãe tinha um linfoma de Hodgkin. A partir daí começou toda a história, quem já viveu isso, ou os médicos aí lidam com isso aí na sua rotina, mas é diferente do lado de cá. E nós começamos aí todo o tratamento da minha mãe, e graças a Deus minha mãe conseguiu resolver essa doença, conseguiu se curar. Só que com 5 anos de tratamento, fez todo o tratamento, né? Quando deu 5 anos, teoricamente ela estaria curada, né? Então a chance que ela teria de ter recidiva da doença seria a mesma que as pessoas da população, a população normal. Com 5 anos ela fez os exames e estava tudo bem. Minha mãe não tinha mais câncer, não tinha mais linfoma de Hodgkin. 3 meses depois, ela virou para mim, num domingo, num almoço de domingo, e falou assim: minha filha, eu estou sentindo um carocinho no meu seio. Você dá uma olhada para mim? E a hora que eu fui palpar, eu percebi que era uma lesão grande já. E ali eu já vi que tinha retração e aquilo não era um bom aspecto para nódulo de mama. Eu mesma fiz o ultrassom da minha mãe e ali no ultrassom eu já percebi que provavelmente se tratava de um câncer de mama e um câncer já era um câncer muito grande. E eu questionava: mãe, como que você não viu isso antes? Não vi, não percebi. Quando eu fiz o exame da minha mãe, se eu não me engano, ela tinha uma lesão de 12 centímetros aproximadamente. Então, uma lesão realmente grande, bem heterogênea, com contornos irregulares, tinha adenomegalia axilar. E ali nós começamos a segunda luta da minha mãe em 5 anos por um câncer. E dali veio o meu questionamento. Por que que uma pessoa desenvolve câncer 2 vezes, 2 cânceres que não têm relação um com o outro, não tinha história familiar nem de linfoma, nem de câncer de mama? E em função de todo o tratamento, foi muito complicado o tratamento da minha mãe, ela ficava muito ruim, ela fazia uma pancitopenia todas as vezes que ela fazia quimioterapia, enfim, era bem complicado. Nesse período eu engravidei e eu lembro que na última sessão de quimio da minha mãe, foi o dia que eu tive meu parto, às pressas, com 32 semanas de gestação, com uma pré-eclâmpsia grave. E minha mãe não estava comigo no hospital, porque minha mãe estava fazendo a última sessão de quimioterapia. Mas está tudo bem. Minha filha nasceu com 1,270 kg, ficou na UTI por 40 dias, graças a Deus super bem, evoluiu super bem, hoje é uma criança super saudável. Mas a minha mãe, eu perdi minha mãe naquele dia de estar do meu lado. Então é um momento que você não sabe se você vai sair dali viva, ou se sua filha vai sair dali viva, ou se vai as duas. Eu não sabia se eu ia deixar minha outra filha órfã, e o que eu mais queria ali era minha mãe do meu lado. E eu perdi minha mãe para o câncer naquele dia. Minha mãe estava em quimioterapia. Graças a Deus, minha mãe mais uma vez superou esse câncer, com todas as sequelas. Ele deixou muitas sequelas na minha mãe. Ele deixou uma doença, uma cardiopatia grave, e deixou uma dúvida muito grande. Que medicina é essa? Que eu não consigo entender o porquê uma pessoa começa a desenvolver um câncer atrás do outro, uma doença atrás do outro, porque não foram só essas, tá? Essas foram as mais graves. Teve outras pequenas aí no meio do caminho. E então eu comecei a buscar entender melhor o corpo humano, entender melhor a fisiologia e por que que a minha mãe tinha desenvolvido 2 cânceres seguidos, totalmente diferentes um do outro. E foi aí que eu conheci a história do peixe do aquário, né? Que é aquela história que você pegar um peixe que vive num aquário sujo, numa água turva, cheia de detritos, e aquele peixe tiver um câncer, se você tirar aquele peixe de lá, operar ele, tirar aquele câncer e jogar ele de novo dentro daquela água, não vai resolver o problema dele, ele vai continuar desenvolvendo doenças. E o que eu percebi é que o problema da minha mãe estava no aquário, estava na água. E ali a gente começou todo um trabalho, né, todo um tratamento, toda uma suplementação. E aí eu conheci as terapias endovenosas, que foram uma alternativa de tratamento, porque minha mãe tinha muita dificuldade de ficar tomando os suplementos, eram muitos suplementos, né. Eu lembro que uma vez eu levei ela, né, foi uma das médicas que me despertou para essa soroterapia. Ela passou uma receita para minha mãe
e se a gente fosse fazer tudo de uma vez, dava mais de 30 cápsulas por dia. Então era inviável ela tomar aquilo, a gente foi fazendo por partes, por ciclos. E ali eu comecei a buscar alternativas para suplementar ela, porque eu precisava colocar minerais, vitaminas, aminoácidos dentro do corpo da minha mãe para que ela tivesse uma imunidade adequada para que novos cânceres não aparecessem ou novas doenças não aparecessem na vida dela. E aí eu descobri esse mundo novo, né? Que para mim era muito novo, e aí eu me dei conta que na verdade já é uma história antiga aí, que nos Estados Unidos, na Europa, já se pratica há muito tempo a suplementação através de soros ou de injeções intramusculares. E eu não tive dúvida, a primeira vez que eu escutei falar disso, eu já fui lá, já comprei os suplementos e já comecei a experimentar em mim. Já comecei a experimentar na minha mãe, já comecei a experimentar na minha família. E aí a gente já começou a observar os resultados e eu falei, uau, isso funciona. E quando a gente começa a ver novas alternativas de tratamento, você começa a entender muito melhor do seu paciente. Eu sempre digo que a gente vê às vezes um paciente como aquele paciente que tem uma enxaqueca há 30 anos. E muitas vezes não é uma medicação, um analgésico que vai resolver, mas é o equilíbrio do corpo daquele paciente. E a gente consegue fazer isso através das terapias endovenosas. E aí quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que não eram só essas aplicações, né? Quando você começa a trabalhar com soroterapia, você tem o paciente mais próximo de você. Você tem a garantia de que ele está tomando suplementos. Esses dias atrás eu cheguei na casa da minha mãe e eu faço as manipulações dela e mando para ela. E eu cheguei lá e fazia mais ou menos uns 2 meses que eu tinha mandado aqueles kits para ela. E eles estavam quase todos do mesmo jeito que eu mandei. E aí vem um outro grande problema dos nossos pacientes. Será que eles tomam os remédios que a gente prescreve? Será que eles são assíduos no tratamento? Será que eles tomam nos horários que a gente prescreve? Tem um estudo nos Estados Unidos que demonstra que em torno de 50% das prescrições realizadas não são utilizadas. Eu acredito que isso seja até maior. E tem um outro estudo do American Journal que falou que em torno de 1 a 2/3 das internações que acontecem nos Estados Unidos, elas são em decorrência dos pacientes não fazerem os tratamentos das doenças crônicas adequadamente. Então, uma das grandes vantagens da soroterapia que eu observo hoje é isso. Então, se eu passo o remédio para minha mãe e ela não toma direito, eu trago ela para dentro do meu consultório, eu coloco um soro e eu faço a antioxidação dela ali, eu faço a suplementação de vitaminas, eu dou aminoácidos essenciais para ela, para que ela tenha imunidade suficiente, para que ela melhore a parte muscular dela, para que ela não desenvolva sarcopenia. Eu melhoro a função cardíaca da minha mãe. Em outro momento eu vou contar para vocês a parte da cardiopatia da minha mãe, que a gente resolveu também através dessa suplementação. Só para vocês terem uma ideia aqui, a minha mãe em 2017, ela fez um ecocardiograma e a fração de ejeção dela era 28. Isso logo após o câncer de mama, logo após a quimioterapia, que é super cardiotóxica, né? E o último ecocardiograma que a gente fez agora em janeiro de 2020, ela tem uma fração de ejeção de 65. O médico que eu levei o exame, o cardiologista dela, que ia fazer uma cirurgia cardíaca nela, inclusive, não entendeu, pediu para repetir, quer acompanhar o exame, porque ele nunca viu isso acontecer. E como que eu entendo que isso acontece? Porque quando você equilibra o corpo do paciente, quando você dá para ele quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos, quando você equilibra aquele corpo, você fortifica ele, você dá força para aquelas células lutarem e você dá força para aquelas células trabalharem. Muitas vezes o que falta é isso, né? É força para o seu corpo continuar trabalhando. Então, pessoal, em virtude de tudo isso que eu vim passando com a minha mãe e que eu experienciei também na minha vida, na minha saúde, e eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha saúde também num outro momento, não tinha jeito, né? Não tinha mais volta, não tinha como desaprender tudo aquilo, desver tudo aquilo que tinha se aberto para mim.
E então eu comecei a procurar mesmo, estudar e entender melhor o porquê disso. E aí a gente se depara com muitos questionamentos, né? Será que isso funciona? Será que isso não é coisa de médico charlatão? E se o paciente passar mal? Terapia endovenosa é perigosa. E eu comecei a trabalhar com isso no meu consultório, no meu dia a dia, né? Fui trabalhando aos poucos, fui entendendo aos poucos, porque qual que é o problema do injetável? O problema é que a gente não aprendeu a trabalhar com isso na faculdade, nem na residência, nem nenhuma especialidade e nem nenhuma pós-graduação ensina a trabalhar com injetáveis. Na verdade, só o médico no Brasil hoje tem permissão para trabalhar com suplementação endovenosa. Nos Estados Unidos acontece um pouquinho diferente, eu vou estar mostrando isso para vocês diretamente lá dos Estados Unidos, como é que funciona lá. Lá, na verdade, os pacientes até trabalham com um pouco de automedicação mesmo, quando se fala em terapias endovenosas. Mas muitos médicos já trabalham com isso também dentro das suas clínicas. Aqui no Brasil, não. O CRM restringiu, é somente com prescrição médica. E essa ainda, caros colegas, é uma das poucas coisas que restam pra gente que ainda não nos tiraram, né? Hoje em dia a medicina aí está sendo, muitas partes da medicina está sendo realizada por tantas especialidades, por tantas outras profissões, né? E está ficando mais difícil para a gente, cada dia mais trabalhar. Então eu comecei a estudar mais, comecei a buscar mais, buscar cursos, e não tinha muita coisa na época, até hoje ainda é um assunto muito novo. É um assunto novo fora do Brasil, é um assunto novo aqui no Brasil. E as pessoas têm muito receio, eu também tive receio no começo, né? Porque ficava com aquele medo. Eu tive colegas que me criticaram na minha cidade, falaram coisas aí meio pesadas para os meus pacientes, mas estava tudo bem. Como eu disse, não tinha como eu voltar atrás, né? Eu já tinha chegado num certo ponto do caminho que voltar atrás era impossível. Nesse momento, eu estava numa gana aí, numa vontade de fazer mais, porque a hora que você vê o negócio acontecer, você fala, meu Deus, eu preciso esparramar isso para todo mundo. Eu quero que todos os meus pacientes tenham essa experiência, eu quero tentar e eu quero fazer mais. Aí eu comecei a fazer os cursos que tinham na época, e eu percebi que muito do que tinha ainda não era o suficiente, porque a gente tem dificuldades, às vezes, gente, no beabá mesmo. É no início, é no passo a passo, porque nós somos ensinados na faculdade numa realidade, aí de repente se apresenta uma situação totalmente nova e a gente tem dificuldade de entender o início mesmo, né? O passo a passo inicial. E aí eu comecei a fazer isso no meu consultório. No começo, a minha ideia era tratar as pessoas doentes. Eu falava assim, meu Deus, eu quero pegar esses idosos. Eu tive experiência com idosos, eu tive experiência com pacientes com Parkinson. Só que, eu não sei porquê, acabou acontecendo mais no meu consultório, foi o emagrecimento. Os pacientes acabaram me procurando muito mais porque existem várias terapias endovenosas, intramusculares, para emagrecimento, né? Que são coadjuvantes aí no processo de emagrecimento. E acabou que eu me transformei numa referência nesse assunto. Eu atirei de um lado e acabei acertando o outro, na verdade. Mas foi muito interessante porque isso me trouxe aí uma experiência muito boa com o emagrecimento. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com esses pacientes, é legal que eles chegavam no meu consultório e eles queriam já emagrecer para ontem, como todo paciente, né? Chega super ansioso, querendo resolver o negócio para ontem. Eu falava, opa, peraí. Nós vamos cuidar da sua saúde, tá? Então nós vamos fazer os exames, nós vamos primeiro te desintoxicar, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. E o emagrecimento é só a consequência desse processo. E eu comecei a observar que isso não funcionava, porque o paciente no primeiro momento ele já fugia de mim, ele falava, não, eu quero emagrecer. Naquele momento ele não estava preocupado com a saúde dele, naquele momento ele estava preocupado em ser mais leve. Então eu tive que mudar a minha tática no consultório. Quer emagrecer? Ok, vamos emagrecer. E eu percebi que quando eu começava a emagrecer esses pacientes, automaticamente eu começava a conversar com eles toda semana, porque o tratamento ele era semanal, né? Então toda semana o paciente tinha que tomar o soro, tinha que tomar a injeção, ia fazer a mesoterapia, a gente criou alguns protocolos e foi testando aí o que funcionava mais, o que não funcionava tão bem, o que tinha efeito colateral.
Então, na prática diária, a gente foi vendo, né, o que funcionava melhor e, ao mesmo tempo, eu ia tendo mais contato com esses pacientes. E ali eu conseguia convencê-los a ter uma vida melhor, a ter uma alimentação melhor, ensinando eles a qualidade de vida. Porque não adianta você chegar e dar uma receita e falar assim, vai lá e segue sua vida. O paciente ele tem uma tendência de voltar para a realidade dele e voltar com os velhos costumes. Né? É como aquele viciado em droga mesmo, é só por hoje não. Né? Então, o fato dele ir toda semana no consultório, dele fazer aquele tratamento semanal, trazia ele para a minha clínica, trazia ele a minha presença e ali a gente batia um papo e perguntava como é que tinha sido aquela semana e às vezes ele falava assim, doutora, eu comi, tá tudo bem, se perdoa, segue adiante, vai dar certo essa semana você vai conseguir mais. Doutora, eu só consegui fazer 3, 4 dias, os outros 3 dias eu comi. Não tem problema, essa semana você vai conseguir fazer 5. Então eu acho que essa visita semanal foi muito importante e para eu entender também a resposta deles ao tratamento. Né? Então tem algumas medicações que funcionam super bem, por mais que tenham aí dados científicos, tem algumas que têm uma resposta melhor, tem outras que têm uma resposta pior, e a gente conseguiu entender também a realidade dos pacientes com ansiedade, com a compulsão, com a desbiose intestinal. Então, apesar de eu ter feito vários cursos, o que eu percebi é que esses cursos não foram suficientes para que eu colocasse em prática mesmo, para que eu entendesse essa relação do injetável com o meu paciente, com a doença do meu paciente, com os exames do meu paciente. Isso, na verdade, eu fui desenvolvendo no dia a dia, na prática mesmo, no mano a mano. É ali mesmo que as coisas acontecem e vocês, doutores, colegas, sabem do que eu estou falando, né? A gente aprende um monte de coisa na faculdade e a realidade dentro do consultório, dentro do hospital, dentro de uma capital, dentro de um hospital universitário ou dentro de um hospital de uma cidade do interior é totalmente diferente, né? A gente tenta trazer o máximo do academicismo para dentro do nosso consultório, para dentro da nossa realidade, mas a gente se depara aí com muitas dificuldades. E aí quando eu comecei a fazer, ia dar certo, e aí foi melhorando, e eu comecei a trabalhar também com os meus pacientes que tinham aí diabetes, hipertensão, cardiopatia, Alzheimer, Parkinson, pacientes idosos que já tinham dificuldade para deambular, que já tinham um raciocínio mais lento. Eu lembro de um paciente que eu atendi, era um senhor de uns 72 anos, e ele foi lá, a gente fez um soro de aminoácidos, fizemos um soro para reposição aí nutricional. E eu lembro que dali uns dias eu encontrei ele e eu falei, e aí, como é que o senhor tá? Ele falou, doutora, eu fiz o soro aquele dia, no outro dia eu cheguei em casa e plantei uma roça de mandioca. Eu estava me sentindo tão disposto, eu estava me sentindo tão bem que eu plantei mandioca em casa há muitos anos que eu não tinha essa disposição. E até a fala dele estava mais rápida. Então, o que acontece com esse paciente? É um paciente que, por mais que ele suplemente, da mesma maneira que a pele dele envelheceu, o intestino dele envelheceu, os órgãos dele envelheceram, ele não consegue absorver da mesma forma. Então, o paciente idoso é o paciente que eu mais gosto de trabalhar, porque é o paciente que a gente observa o melhor resultado. É incrível o resultado desses pacientes. Sim, pelo simples fato deles não absorverem tão bem quanto os pacientes mais jovens. Ou seja, tudo que você passar de medicação, de suplemento para ele não vai funcionar tão bem. E a hora que você passa os aminoácidos, que você passa as vitaminas, ele dá um salto ali de saúde e é um paciente que com certeza não te abandona mais. Ele de tempos em tempos ele volta lá e quer se sentir mais jovem de novo, quer se sentir mais disposto, quer ter o raciocínio mais rápido. E essa, como tantas outras histórias, eu comecei a colecionar no meu consultório. Graças a essa nova terapia, né? Graças a essa nova via de administração, porque a soroterapia nada mais é do que uma administração diferente da que a gente aprendeu, da que é a nossa rotina. E hoje eu me pergunto, e eu pergunto para os meus colegas, por que não? Né? Por que não praticar isso? E eu comecei a perceber que muitos tinham dificuldade, tinham medo. Eu comecei a perceber que muitos não tinham local apropriado.
E muitos colegas que acreditavam até na soroterapia começaram a me procurar e perguntar: André, o que eu faço nesse caso? André, eu estou com paciente bariátrico, o que eu faço? André, eu estou com paciente com sarcoidose, o que eu faço? E aí eu comecei a ajudar esses meus colegas e depois de um tempo eu comecei a me perguntar por que estão tendo tanta dificuldade, né? E eu entendi que eu também tive as minhas dificuldades, né? E eu fui superando, já tem 2 anos que eu trabalho, mais de 2 anos que eu trabalho com esse tipo de terapia. E na verdade eu fui meio autodidata, né? Eu fui entendendo ali o passo a passo e fui praticando, foi funcionando. Em função de toda essa dificuldade que os meus colegas tinham de trabalhar com isso, eu acabei desenvolvendo um projeto para ajudar esses colegas que não têm local, ou às vezes têm um pouco de receio mesmo de trabalhar com essas terapias, ou enfrentam outras dificuldades, que no caso você tem que ter um funcionário, você tem as regras da vigilância sanitária, né? Você tem que ter estoque de medicamento dentro da clínica, tem toda aí uma parte burocrática a ser seguida. Nada muito absurdo, tá, gente? A gente vai estar falando disso aqui, eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar dando passo a passo de como começar a fazer soro amanhã no seu consultório. Não é difícil, tem muitas clínicas, muitos consultórios que já têm aí provavelmente 90% dos pré-requisitos para começar a fazer, é só começar. E aí, observando essa dificuldade desses colegas, eu desenvolvi esse projeto, né? Surgiu aí o Simpor Lounge Infúgio, que é um centro de terapia endovenosa, onde a gente só faz soroterapia e injeções intramusculares, né? Só faz as aplicações. Nós desenvolvemos um software junto com uma equipe de São Paulo, eu falo que são meus nerds, né? É uma equipe muito querida aí, que tem me ajudado a colocar num site todo o processo de desenvolvimento para que seja feito com o máximo de segurança possível. Quando eu pensei em abrir esse centro, o meu maior medo era a questão de segurança. Porque é o seguinte, gente, eu já tive um hospital, eu sei como é que as coisas funcionam dentro do hospital, quem trabalha em hospital ou quem tem hospital sabe do que eu estou falando, né? Tudo é erro médico, mas na verdade boa parte dos erros médicos não são médicos, são erros de enfermagem, são erros na hora de administrar o remédio, troca de medicamento, erro da farmácia. Então, a logística até que o medicamento chegue no paciente, ela é bem complexa e ali existem várias possibilidades de acontecerem erros. E, em função disso, nós desenvolvemos um software bem completo para que não aconteça esses erros ou para que a gente consiga minimizar ao máximo. Um software super seguro, né? Então, por exemplo, antes do paciente receber, da enfermeira fazer a aplicação do remédio, ela tem que fotografar aquela ampola. Se corresponder à prescrição que o médico fez no consultório, ela é liberada. Se não, emite um alerta para o chefe da equipe, aquela enfermeira, aquele técnico de enfermagem não pode administrar aquela medicação. Porque é o seguinte, gente, lá na minha clínica, aconteceu, por exemplo, uma vez, a enfermeira chegar lá sem óculos. Como eu conheço ela já há muitos anos, na verdade ela teve no meu parto, inclusive, eu olhei para ela e falei, cadê seu óculos? Ela falou, esqueci em casa. Como que ela vai ler aqueles números tão pequenininhos de uma ampola? Impossível. Falei, vai na sua casa, pega seu óculos e volta. Ok, ela foi, pegou, voltou e deu tudo certo. E quando você pensa isso dentro de um consultório, dentro de uma rotina, dentro de uma clínica com vários funcionários, é difícil para o médico administrar isso. Só que a responsabilidade ainda assim é nossa, né? Se o enfermeiro fizer a medicação errada, a responsabilidade é nossa ainda. Então, pensando em tudo isso, a gente criou aí todo um sistema para garantir a segurança na hora de administrar esses soros, esses suplementos, essas injeções, fazer da forma mais segura, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, hoje é possível qualquer médico do seu consultório abrir seu computador, acessar o nosso site, prescrever, o paciente vai até a nossa unidade, toma a medicação, retorna ao consultório do médico, a gente faz parceria aí com os colegas. Enfim, essa é uma das alternativas. Outra alternativa é o médico abrir uma sala na clínica dele, abrir uma sala de injetáveis. E eu vou te ensinar também como abrir dentro do seu consultório essa sala de soroterapia, de terapia endovenosa. É possível fazer isso e não é nada absurdo. Mas eu acho, doutor, que o mais importante disso
é a gente sempre começar pela gente, né? Sempre começar fazendo as terapias para tratar a nossa saúde. Nós médicos costumamos ser muito negligentes com a nossa saúde, né? A gente geralmente cuida dos outros, cuida muito bem da nossa família, né? Mas não cuida muito da nossa própria saúde. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar conversando melhor sobre isso. Eu vou estar te ensinando aí, te sugerindo alguns exames, sugerindo alguns suplementos para estar fazendo, para estar melhorando a sua disposição, melhorando a sua saúde, melhorando a sua imunidade, fazendo aí um detox, ativando as mitocôndrias. Existem vários processos aí que são importantes para que a gente tenha mais disposição, tenha uma saúde plena. É interessante que nos dias de hoje a gente tem observado aí muitos estudos, muitas coisas ainda não são muito claras, mas eu acho que vão ficar mais claras com o passar dos anos agora. A gente se intoxica o tempo inteiro. A gente se intoxica nos alimentos, com os agrotóxicos, a gente se intoxica com os plásticos, a gente se intoxica com a quantidade de remédios que a gente toma. Não estou falando de suplementos, estou falando de medicamentos, né? Então, cada remédio que você toma, ele tem lá 10 efeitos colaterais, aí você toma outro remédio para melhorar o efeito colateral daquele primeiro que você tomou e aí se torna uma bola de neve. Então, o processo de desintoxicação é muito importante. Isso a gente consegue fazer também com as terapias endovenosas e eu acho que é um dos primeiros passos que a gente tem que tomar para tratar da sua saúde. Então, meu amigo médico, nós vamos terminar esse vídeo por aqui porque eu já falei demais da minha história e agora eu quero saber da sua história. Agora a gente vai cuidar da sua saúde. Nós vamos conversar nos próximos vídeos. No próximo vídeo a gente já vai estar falando um pouquinho do passo a passo, dos exames que você tem que fazer, dos primeiros suplementos que você tem que tomar, que eu quero que você tenha essa experiência. Eu preciso que você viva isso para você entender do que eu estou falando. Não adianta você assistir os meus vídeos, não adianta você comprar o curso, não adianta você fazer o curso se você não tiver essa experiência. Então, no próximo vídeo eu vou estar te explicando, vou estar te dando passo a passo para você fazer isso na sua saúde, ok? A partir daí, a partir da sua experiência, a hora que você melhorar, a hora que você sentir tudo isso que eu estou falando, você vai conseguir, você vai querer transmitir isso para os seus pacientes, para sua família, para os seus amigos, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Bem, por hoje é só, vai deixando suas dúvidas, seus comentários, é muito importante que você me dê um feedback de tudo que foi falado hoje. Se tem alguma dúvida do que eu coloquei aqui hoje, vai me falando, a gente vai conversando mais, vai gravando outros vídeos e vai te respondendo, tá bom? Um abraço e muito obrigado por ter participado comigo desse vídeo até o final.